Olá, você mais uma vez aqui no canal do YouTube. Um abraço muito especial para você. Obrigado aí pelo seu carinho. Obrigado por você estar nos acompanhando nos vídeos e, claro, se inscrevendo no nosso canal. Já estamos felizes porque você tem entendido que para que a gente continue esse trabalho replicando essas mensagens, precisamos do teu apoio. E você, claro, se inscreve no nosso canal, notifica ali também, clica ali nos sininhos para receber as nossas notificações e os vídeos que fazemos aqui com muito amor e carinho para você todos os dias, tá bom? Então vamos estudar hoje algo muito relevante na questão de o que acontecerá com Israel no tempo do fim. Já está com a sua Bíblia aberta aí, a palavra de Deus? Então vamos orar para pedir permissão a Deus mais uma vez? Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, estás dos céus. Obrigado porque somos o teu povo. Somos o Israel moderno, o Israel de hoje, que quer transmitir a tua palavra de fé e esperança. Obrigado por cada pessoa neste canal que nos assiste, por cada uma delas, que a tua graça, a tua misericórdia esteja presente na vida dela constantemente. Obrigado pelo teu amor, pela certeza do teu carinho e teu cuidado com cada um de nós. Torna-nos felizes, mesmo diante de uma situação tão difícil que estamos enfrentando no nosso país e no mundo. Mas temos a certeza de que um dia voltarás para nos levar para a eternidade, pois tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Você também esteja feliz porque hoje é o momento da salvação, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia que o Senhor quer falar ao teu coração, você que faz parte desse povo tão especial do Israel moderno, tá bom? Então vamos lá começar a nossa mensagem de hoje. Vamos falar sobre Daniel. Sim, estamos recebendo perguntas inclusive de pessoas sobre o papel do Estado de Israel, o Estado político de Israel, né, no tempo do fim. As pessoas têm dito, poxa, mas vocês falam tanto do tempo do fim, mas não falam nada com respeito ao Israel, sendo que Israel é tão preponderante, tão importante dentro do contexto bíblico dos eventos finais da história do mundo. Claro, realmente Israel tem um papel preponderante dentro da história e dos eventos finais. Mas o que está em pauta é quem será o Israel dos últimos dias? Quem será esse povo moderno? Em Daniel, no capítulo 11, a Bíblia fala de um texto onde é entendido aqui algo sobre a terra de Jerusalém. Fala no verso 40 que o rei do norte acometerá o rei do sul com carros, cavaleiros. E no verso 41 diz que ele entrará também na terra gloriosa. E no verso 45, diz que ele armará as tendas do seu palácio dentro do mar grande e no monte santo e glorioso. Ora, daí então, entende-se que o rei do norte, dito na profecia, né, vai procurar estar na cidade de Jerusalém, porque associa-se a terra gloriosa com Jerusalém e associa-se aqui então as tendas do seu palácio sobre o Monte Santo como sendo a cidade de Jerusalém. E aqui Daniel dá a entender, né, que seria construído um templo lá em Jerusalém. O que está em causa é o seguinte, desde o início da dispensação cristã, ou seja, depois que Jesus veio aqui à terra e subiu ao céu, foi assunto ao céu, né, Paulo ele ensinou para mim, para você, para nós, que os israelitas não se resume, nem se restringe ao povo de Israel segundo a carne, segundo o sangue, né? Mas existe um Israel chamado Israel espiritual, o novo Israel. E é desse Israel que as profecias tratam no povo do fim. Este povo, né, especial. Vamos ver as provas bíblicas? O que é que diz? Primeiros lá em Romanos capítulo 9. Diz o seguinte: não que a palavra de Deus não seja apontada, que nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem de descendência de Abraão são todos filhos. Mas de Isaac será chamado a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são suplantados como descendentes. E aqui nós já entendemos que não são só os filhos de Abraão, nem todos os filhos de Abraão são filhos de Israel, né? São os filhos da promessa, são os que creem nas promessas de Deus. E quem não crê? Então, a Bíblia diz claramente, né? Porque a palavra é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Então ele faz uma conexão agora com a história de Abraão. Abraão é chamado de pai da fé,
não é verdade? Sara e sua esposa. Então essa promessa foi para eles. Então Sara teria um filho, mas Sara era idosa e achava que não tinha condição de ter filho. Como ela teria filho? Ora, porque quando Deus diz, tudo se cumpre. Então Deus fez isso para nos ensinar que um novo nascimento de uma pessoa é um milagre. Assim como foi um milagre, né, de Sara ter um filho, não podendo já, com a idade já avançada. Pense num bandido, por exemplo, para você entender. Como é que um bandido que sempre acha que é errado, acha que o que é errado é certo, como ele vai se transformar numa pessoa diferente? Aparentemente, o bandido, aos seus olhos, não pode ser transformado, mas Deus, tudo pode. Não importa se ele é um delinquente, se ele é aquele que está lá atrás das grades, que é aquele que cometeu os maiores latrocínios e homicídios. Não importa se é aquele que conta pequena mentirinha, pequena ou grande, o erro, Deus pode consertar tudo o indivíduo. Deus pode transformar, porque qualquer conserto que Deus faça nesse sentido, em consertar o caráter, é um milagre. E creia nessa promessa de Deus, se transformar em filho de Deus, porque Deus, ele faz um milagre na sua vida. Entendeu? Então, quando você permite que esse milagre se transforme na sua vida, você passa a ser um filho de Deus. Você entendeu? O apóstolo Paulo, inclusive, ele reforça esse ensino no livro de Gálatas, lá no capítulo 3, verso 7, ele diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ele falou o quê? Todas as nações seriam benditas em Abraão. E verso 9: de sorte que os que são da fé são benditos como crente a Abraão. E no próprio livro de Romanos diz, lá no capítulo 4, Paulo inclusive coloca um argumento, para sustentar essa afirmação de que israelita é na fé. Não é aquele que são descendentes nascidos de sangue. Lá no capítulo 4 primeiro diz o seguinte, verso 9: vi, pois, esta bem-aventurança. Paulo está falando aqui do perdão de Deus, vem, pois, essas bem-aventuranças sobre a circuncisão somente? Ou também sobre a incircuncisão? Então vamos explicando, A bênção do perdão de Deus, ela vem só sobre o judeu ou vem também pelo não judeu? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Ora, como, pois, lhe foi imputada? Aqui vem o argumento. Estando Abraão na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, sendo da justiça da fé, quando estava ainda na incircuncisão, para que fosse salvo todos aqueles que crê, tendo também eles ainda na incircuncisão. Então ele explica que Abraão, ele foi chamado por Deus e receber a promessa quando ele nem tinha o sinal da circuncisão na carne, que era cortar um pedaço do prepúcio. Isso era a circuncisão, Não havia separação entre Abraão e as pessoas demais da terra. Ele era um incircunciso. O judeu entendia muito bem isso, o que está escrito aqui. Por quê? Porque a palavra incircunciso era aplicada a não-judeu. Por exemplo, quando Davi viu Golias, que ele enfrentando o povo de Deus, manda um homem para guerrear comigo. E Davi agora chega para os seus companheiros: oxe, quem é esse incircunciso aí? Ou seja, quem é esse não-judeu que está falando contra o nosso Deus? Incircunciso era um não-judeu, que não tinha o corte do prepúcio. Então, a bênção do perdão, entendeu? Vem de Deus, independente da circuncisão ou incircuncisão. Então, Paulo usa esse argumento exatamente para explicar que não é ser incircunciso ou circunciso que nos salva, mas através da fé. Deus não olha assim, Deus olha aquele que tem fé. Então, querido, se você é brasileiro, romeno, japonês, chinês, alemão, francês, não importa, Deus te ama do mesmo jeito. Jesus te ama de qualquer forma. A salvação é para ti também, a promessa é para você também. Agora, fazendo em relação referência à profecia. Quando a Bíblia fala da terra gloriosa, o rei do norte vai pelejar contra a terra gloriosa.
Ora, nós entendemos então que a terra gloriosa, e quando ele fala o Monte Santo, está se referindo ao quê? Irmãos, terra gloriosa é o lugar onde a glória de Deus habita, onde a glória de Deus está. Não faz sentido? Terra gloriosa, é porque a glória de Deus se manifesta ali, está ali presente. E isso é o que faz da terra um pouco diferente. Como por exemplo, vou citar para vocês que muitos conhecem essa passagem bíblica, né? Josué, por exemplo, ele estava se preparando para lutar contra Jericó, e quando ali o ser aparece, quem era esse ser? Jesus. E qual é a ordem que Jesus diz? Tira a sandália dos teus pés, porque o local que estás é lugar santo. Moisés, por exemplo, diante da sarça ardente, entendeu? Lembra disso? Lembra? Quando Moisés ali, ele chega, então quando Deus se apresenta ali, então quando a glória de Deus se faz presente naquele local, Deus diz assim, tira tuas sandálias, porque o local que estás é santo. E hoje é sagrado? Ora, o Monte Sinai, por exemplo. Muitas pessoas vão lá e visitam, mas o verdadeiro Monte Sinai está lá rodeado por grades, é lá na Arábia Saudita, porque os Arábia Sauditas são muçulmanos, não quer que os cristãos estejam lá. Então, por exemplo, o local lá é santo, porque Deus esteve lá, entendeu? Então é quando Deus está presente, a glória de Deus. Então você já teve um panorama para compreender bem essa questão, né? Terra gloriosa é onde a glória de Deus está. Então quando a profecia diz em Daniel 11 que o rei do norte vai estar contra a terra gloriosa, literalmente ele vai estar contra, ou guerreando contra aqueles que andam na presença de Deus. Porque quem anda na presença de Deus, a glória de Deus está com ele, a glória de Deus o ilumina, não é verdade? Você concorda comigo? Não é assim que a Bíblia diz? Ou seja, o que Daniel está falando? Tocando em miúdos, bem claramente para você. Os santos de Deus vão ser perseguidos de novo. Daniel está falando a mesma coisa que Apocalipse já nos revela. E não tem coerência, numa parte da Bíblia fala uma coisa e a outra parte fala outra. Então Daniel e Apocalipse são livros complementares para que você entenda a profecia. Falam da mesma coisa, tá certo? Então depois de lá, quando ele vai guerrear contra o Monte Santo, aí você fala, mas não deveria ser lá, onde está Jerusalém, lá em cima do Monte Sião. Calma, calma, você vai entender. Monte, no sentido espiritual, tem a ver com lugar de adoração, entendeu? No Evangelho de João, inclusive no capítulo 4, a Bíblia relata a entrevista da mulher samaritana com Jesus. E ali eles têm um encontro, né? No meio dessa entrevista, quando Jesus já revelou quem ele era sobre o seu passado, né? Quando diz a ela quem ela era. Então, essa mulher entra em outro assunto na questão de adoração. Ela tenta reverter a situação. Então, aí a mulher ela fala para Jesus o seguinte, lá em João capítulo 4, né? Ela tenta distrair Jesus e diz assim, nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela diz, os nossos pais adoraram aonde? Neste monte. Será que ela dizer que era uma montanha bonita tal, e vamos subir ali para adorar, sendo que tinha tantos lugares, tantas outras montanhas que poderiam ser adoradas? Quer dizer que o monte está associado ao local de culto, templo, igreja. Então, ora, nós adoramos aqui. A referência que a Bíblia faz a Monte Sião, é lugar da presença de Deus. Era por quê? Porque lá no Monte Sião estava o templo de Jerusalém, onde se manifestava o Shekinah, a glória de Deus. Entende? Então, o monte está associado com a igreja, com lugar de adoração. E qual lugar? Bom, Jesus disse na Nova Aliança que onde dois estiveres reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então, meu querido, minha querida irmão, quando Daniel 11 fala que o vem do norte vem contra o Monte Santo, quer dizer o seguinte, as forças perseguidoras no tempo do fim, elas vão caçar os cristãos como se fossem animais, entendeu? Como se fosse cachorro, animais. Então, os crentes nos últimos dias vão de fugir. Você quer saber para onde? O que é que tem que fazer agora? Você tem que sair da cidade? Nós vamos produzir um vídeo também sobre isso, tá bom? Então aguarde que nós iremos produzir para que você tenha essas informações. Então que Deus te abençoe e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!